A ausência da tua saúde espiritual também tem uma consequência. Dani de Maria é palestrante, mentora e facilitadora de retiros de silêncio e programas de autoconsciência. Ao lado de Murilo Gun, fundou uma escola de criatividade com mais de 20 mil alunos. Quando eu vi que as minhas experiências de vida sendo partilhadas estavam a serviço de uma porta de possibilidade de transformação de alguém, eu disse, uau, isso é muito potente. Num ambiente corporativo, isso enriquece as relações. Sua jornada de transformação começou na maternidade, quando entendeu que criar uma filha é preparar um ser para o mundo sem você, e que o maior legado é deixar marcas na alma. Fala, minha única forma de ser eterna através daquilo que eu transmiti para tu, enquanto viva. Como eu posso alimentar a tua alma de tudo aquilo que aprendi, para quando eu não estiver mais, ou quando eu não estiver presente numa situação em que tu vai ter que ter uma tomada de decisão, que tu volte para esse lugar, assim, né? Eu sei o que o mundo acaba oferecendo, né? E é só ela vai poder fazer essa escolha. Conheceu o grande guru Paramahansa Vishwananda em uma bênção pública, e ali começou sua conexão com o sagrado. Iniciou-se em Atma Kriya Yoga, passou a conduzir rodas de Om Shanti e a viver a espiritualidade com devoção. A relação com Paramahansa me trouxe muito criar momentos de maior intimidade com aquilo que é sagrado para mim. E também me trouxe a técnica do Atma Kriya Yoga, uma técnica de meditação em que eu posso me relacionar com Deus a partir de uma meditação. Então sai de um lugar só de bem-estar mental e me traz também um bem-estar espiritual. Hoje transforma relações, empresas e famílias com sua presença firme, amorosa e verdadeira. Dani, você é casado com o Murilo, altamente público, e você sempre ficou nos bastidores, mas chegou um determinado momento que você começou a aparecer. Qual foi esse momento e por que você começou a aparecer? Dani, acho que um dos grandes objetivos das pessoas seria ter alguém que nos guiasse na vida. Uhum. Pessoas que são evoluídas, pessoas que já passaram por muitas coisas que a gente ainda vai passar. Você teve a oportunidade de conhecer seu mestre. Sim. E quando eu contei de que eu tinha recebido o darshan do mestre, tu não perguntou, que mestre é esse? Que mestre é esse? E eu nunca contei. Eu queria que você contasse como é que você conheceu o seu mestre. Sim, eu conheci meu mestre Paramahansa Vishwananda, acho que tem uns 2 anos, numa vinda dele para o Brasil. Algo super despretensioso, assim, eu não esperava esse encontro dele. Vou falar, na verdade, que eu esperava que eu tinha um grande desejo de que fosse uma mestra mulher, assim, nessa linha hindu, né? Acabou que se tornou Paramahansa um mestre homem, o que foi curioso, assim, para mim. Eu tava com o Murilo, pela primeira vez, assim, a gente tava num lugar perto lá de casa. E aí chegou um colega nosso e disse, olha, vai ter um mestre hindu que tá vindo aqui fazer um darshan. Eu não sabia nem que era darshan na época, mas darshan é uma bênção que ele concede. Então, ele viaja o mundo inteiro entregando essa bênção, sabe? Para as pessoas ao redor do mundo. E aí eu disse, tá bom, eu não sou uma pessoa que gosta de sair de casa, Marcelo, eu amo minha casa, entende? Tirar de casa é uma negociação, meu marido entra em negociação comigo, porque já meu marido gosta muito. Se o meu marido é uma pessoa que gosta de visitar, de sair de casa, de passear, eu sou uma pessoa bem caseira. É o yin yang dentro de casa. É isso, e aí eu já trabalho com muitas pessoas, assim, então quando eu gosto de estar no meu, com a minha agenda, assim, realmente estar em casa. E aí esse colega fez esse convite, eu falei, tá bom, vai. E aí depois, uma amiga muito querida, Maria Amaral, me mandou uma mensagem, amiga, olha, tô na organização de um evento que vai ter um mestre espiritual que tá vindo aqui, vai entregar um darshan, é super legal e tal, vê se tu vai. Aí eu falei, poxa, a segunda pessoa que me chama, né? E aí quando eu compartilhei isso com o Murilo falou assim, Dani, tu acredita que teve, na verdade, um terceiro convite? Porque teve um seguidor no Instagram que me mandou um inbox dizendo que o mestre dele estaria aqui no Brasil, iria dar um darshan e que eu deveria ir, porque eu achava que eu ia gostar. Aí eu falei, nossa, Murilo, assim, é o sinal do universo, vamos então. Chamamos a Tontô, nossa filha menorzinha, pra ir junto. Era uma passeio na Paulista. E até o Murilo entrou num processo de me convencer, assim, né? Ele falou assim, Dani, se não for legal, se a gente não gostar, pelo menos a gente fez um rolê na Paulista, né, no sábado, que é super legal e tal.
Eu falei, tá bom. Aí a gente fomos até lá. Quando a gente chegou, tinha uma fila, assim, pra entrar. Eu falei, nossa, uma fila. Daí ele falou assim, Dani, vamos ficar aqui, ó. Daqui a pouco a gente fica conversando, né? Se demorar muito, a gente sai. E aí, nisso que ele falou, a fila desapareceu, assim, amigo. Desse jeito. De repente, já estávamos dentro. Daí chegou, estava tendo Om Shanti. Om Shanti é uma técnica milenar que Paramahansa Vishwananda resgatou, né? Então se fazia há muitos anos atrás e foi esquecida, né? Quando ele veio para trazer o Atma Kriya Yoga, ele também trouxe Om Shanti, que basicamente é você ficar entoando o Om por 45 minutos. Eu não conhecia, mas eu vi as pessoas ali meditando e falei, nossa, isso aqui é legal, hein? Aí me entrei assim no Om Shanti, fiz a minha primeira roda de Om Shanti e amei. Eu falei, não acredito que eu passei 45 minutos meditando Om e não senti, assim, o Vocalizando tempo... mesmo. Vocalizando. Então, você não para. Om, é aquele mais rápido, né? Exato. E em 15 minutos, e aí você troca, né? A depender da quantidade de pessoas, você sai trocando. Eles batem uma palma, quem tá fora entra, fazem 2 círculos. E aí, a técnica é que quando você cria você cria um campo, né, super curador, assim, enquanto você está montando o Om. As pessoas que estão no círculo de dentro recebem essa energia com mais força do que quem está no de fora, por isso que a gente faz essa troca. Mas todo espaço, segundo essa técnica, fica energizado. Quando Paramahansa trouxe, ele falou que antigamente os yogis nos Himalaias costumavam fazer isso para recuperar membros perdidos. Então, botavam uma pessoa no meio do caminho, no meio do círculo, todo mundo mantrava, e aí, assim, né, dizem essas coisas milagrosas, né, que a gente nunca vai saber, mas dito pelo mestre. Então, braço, a pessoa reconstruía braço só com a força desse mantra, né, mas eram grandes yogis, né, que mantravam. E aí essa técnica foi esquecida. Então, Paramahansa trouxe. E aí aquilo super me conectou. Aí opa, já gostei disso aqui. E aí, daqui a pouco, o pessoal falou, olha, tá começando, ele vai fazer o Darshan. Aí eu me posicionei, assim, para entrar, mas já estava muito cheio. Mas Murilo já tinha entrado com a Tina, com a Tonton. E aí, uma pessoa da porta falou assim, não é seu marido com a filha ali no colo? Eu falei, então pode entrar, porque a gente queria que as famílias estivessem juntas. E aí, ele entrou, começou a dar um satsang muito bonito, assim, e depois falou, olha, agora vai começar o Darshan. Só que o espaço tinha, assim, umas 1.500 pessoas, assim, um lugar muito grande. Aí eu falei, eu vou embora, né, muito cheio, isso aqui não vai dar. E aí, no momento, assim, ó, Toledo, que eu falei, eu vou embora, mas que eu pensei isso, assim, tocou uma mão em mim. Ele falou assim, você é a mãe dessa criança? A Tonton tava pintando no chão. Aí eu falei, e ele falou em inglês, era um gringo, né, alguém da comunidade dele. Aí eu falei, sou. Aí ele falou assim, então, criança tem prioridade, vocês vão abrir a fila do Darshan, me acompanhem. Então ele tirou a gente assim, ó, do meio e foi levando. E aí fomos os primeiros a receber, né, e aí quando eu senti a bênção, eu super me conectei, assim. E aí, a partir daquele momento, eu quis entender, mas eu nunca tinha feito Atma Kriya Yoga. Eu queria muito fazer. Murilo já tinha feito da selfie, assim, mas eu nunca tinha feito. E aí, me inscrevi para aprender, né? Fiz a iniciação em Atma Kriya. Depois, fiz a iniciação em ser facilitadora de Om Shanti. Então, tem uma iniciação para você poder entregar Om Shanti, fazer rodas de Om Shanti em vários lugares. Aí depois fui pro ashram dele na Alemanha, depois voltei pro Navaratri, que é uma festa muito linda, assim, né, que cultua a deidade, a deusa feminina, assim, por 9 dias, muito lindo. São 9 dias de oração, super forte. Você entra no templo, reza de 6 horas da noite até meia-noite, rezando cada dia para um aspecto da deusa, né, que representa a grande mãe, assim. Então são 9 dias. E aí a gente criou essa conexão. Então, quando ele veio para o Brasil, eu decidi oferecer um jantar para ele, para que mais pessoas pudessem, né, entrar em contato. Recente, né? Tu foi. E no dia seguinte tinha já o evento dele público, né, que é esse Darshan que ele faz em vários lugares do mundo. E aí
eu acabei criando uma relação, fui lá para algumas vezes, então eles acabaram convidando a mim e a Murilo pra gente apresentar esse Darshan aqui no Brasil. Super bonito, embaixo do Teatro B32, onde o Murilo faz o show dele, foi super legal, assim. E aí, pra mim, foi muito importante, aprendi com ele a técnica de Atma Kriya Yoga. Na verdade, a gente não aprende com ele, a gente aprende, né, com os discípulos dele, a técnica de Atma Kriya Yoga e eu falo assim, olha, eu gosto de visitar várias culturas diferentes sobre espiritualidade e fico com aquilo que eu sinto que mais me nutre, assim, dentro daquela realidade, sabe? E dentro daquela realidade, com Paramahansa e toda a comunidade do Bhakti Marga, e eu acho que a cultura hindu tem muito isso, que é um respeito muito grande ao sagrado, práticas de como você pode se relacionar melhor com a espiritualidade. Então eles têm pujas, né? Eu fiz um curso de puja lá no ashram dele. Então eles dão puja, você dá alimentos, flores, ofertar coisas para aquela deidade com que você se relaciona, e você cria essa relação. Sabia assim. Que tinha curso disso. Tem curso de puja, chama. Então você cria uma relação, então você oferenda perfume, você oferenda incenso, você pode trocar a roupa da deidade, você dá um banho nela. Então você, durante 1 hora do seu dia, pode criar uma relação com aquilo que é sagrado para você. De um lugar muito bonito em que você está servindo aquilo, né? E assim você vai criando uma relação. E aí, para mim, a relação com Paramahansa me trouxe muito isso, criar momentos de maior intimidade com aquilo que é sagrado para mim, né? E também me trouxe a técnica do Atma Kriya Yoga, porque desde que comecei a trabalhar, a me relacionar com a espiritualidade, né, e ter isso no meu dia a dia, eu sentia muito falta de uma técnica de meditação que fosse para além de uma relação de me manter com a mente sã, mas que desse um passo a mais em como me relacionar com Deus a partir da meditação. E eu acho que o Atma Kriya traz muito isso. Além de ser uma prática, obviamente, que vai manter, assim, uma serenidade durante o dia, é uma prática em que eu posso me relacionar com Deus a partir de uma meditação. Então sai de um lugar só de bem-estar mental e me traz também um bem-estar espiritual. E aí eu gosto, Toledo, de ter um arcabouço de ferramentas para eu saber quais eu posso usar em determinados momentos e com que propósito, com o que eu estou precisando naquele momento. Então eu tive muito isso também com Atma Kriya, sabe? Você que já experimentou várias dessas, né? O Yogananda, que iniciou, Murilo, você iniciou também no Kriya da Self. Como que é essa prática, assim? Porque eu só escutei falar do Paramahansa Vishwananda depois que você falou sobre ele. Aí que eu fui pesquisar e fui entender um pouquinho, né, da história dele. E disse que ele tem uma conexão muito com o amor, né, o Bhakti Yoga, né? Queria que você contasse um pouquinho da técnica e um pouquinho do Bhakti Yoga, o que é, qual que é a diferença. Segura aí um segundo que isso aqui é importante. Não tem como você estar em alta performance se não acompanha seu corpo de perto. Treino e dieta são essenciais, mas se os seus marcadores de saúde estão desregulados, você nunca vai atingir o máximo da sua performance física e cognitiva. Por isso, exames regulares e acompanhamento médico fazem parte da minha rotina. No Espaço Volpe, eles cuidam disso com precisão, otimizando energia, longevidade e bem-estar real. Vai lá em espaçovolpe.com.br e diga que você veio do podcast Excepcionais para receber uma condição especial. Agora sim, bora voltar para o episódio. A técnica dele é que ele, inclusive, foi o pedido dele, né? Para poder trazer, ele queria infundir o Kriya Yoga com Bhakti. E Bhakti é a devoção. Por isso que falei que quando eu fui aprender com ele, eu aprendi muito sobre devoção. E eu já tinha uma relação, e por isso que me conectei com ele. Eu acho que tem muito disso, de você se conectar com
com um mestre espiritual ou com um mestre na sua vida, né? O seu professor vai ser aquilo que vai ressoar coisas em que você se identifica e que você está buscando de certa maneira, mas que já tem dentro de você. Então, eu sempre tive uma relação muito devocional no meu caminho espiritual. E a Bhakti Marga, que é a instituição que ele fundou, né, uma organização internacional, é muito sobre devoção. Então ele pegou o conceito do Kriya Yoga e trouxe Bhakti, que é devoção. Então todas as técnicas estão infundidas de Bhakti, Legal. estão infundidas de devoção. Por isso que falei assim, uma forma de me relacionar com Deus e com a minha devoção através da meditação. Então, por exemplo, eu e Murilo agora a gente vai fazer Joe Dispenza, você fez, né? Então a gente vai fazer todo o curso dele. Imagino que tem muito uma coisa científica, algo que vai trazer um bem-estar emocional, um bem-estar físico, inclusive, um bem-estar mental, né? E são práticas de meditação, vão te levar para um lugar. O Atma Kriya Yoga vai trazer isso e também é uma questão espiritual junto. Então eu acho que tem essa diferença. E aí, a do Vishwananda, ele tem uma linha muito devocional, por isso todos os darshanas dele tem muita música, né? Muito kirtan que eles falam. Você canta, e enquanto você canta, você está infundindo assim nomes divinos, você está trazendo Deus naquela música, e aquilo vai ganhando tua mente, teu corpo, né? A energia toma conta, e a energia toma conta, uma coisa muito gostosa, né? Quando a gente vai também para igrejas hoje, muitas, né? Igrejas evangélicas, isso também é muito poderoso, porque é muito poderoso, né? Eu entendo que quando isso chega dentro de você, essa música, ela toca a tua devoção. Todo mundo quer ter algo a que recorrer num momento de desafio, ou a que recorrer num momento de alegria e celebração. E eu sinto que o Bhakti, que é a devoção, que a gente pode ver isso muito nos cultos evangélicos também, as pessoas cantam com muita fé, né, com muita devoção. E é isso que eu me conectei muito com o Bhakti do Paramahansa, né? Dani, você tem uma história de desenvolvimento de autoconhecimento muito extensa, né? E mais recentemente, eu sempre fico tentando lembrar qual foi a data exata, mas eu acho que eu estava no Nubank quando eu fui lá na casa de vocês, e vocês estavam descendo, né? Vocês estavam limpando a vida para se reconectar. Mas o seu processo começou muito antes. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida e o seu desenvolvimento. Quando que entra esse processo de busca espiritual na sua vida e de olhar para dentro e de se entender? Em que momento isso chegou na sua vida? Eu acho que, eu gosto de dizer que assim, desde pequena isso era muito presente na minha vida, mas eu não sabia disso, assim. E eu sinto que muitas das coisas que me fizeram depois de me conectar com isso de uma maneira mais intensa, foi isso que eu não sabia que existia, mas que já existia dentro de mim. Então, a minha avó foi muito importante. Eu tive uma avó extremamente católica a me desenvolver. E eu era muito ligada a ela. Então, eu passava finais de semana na casa dela. E quando eu chegava lá, ela sentava comigo para falar de Nossa Senhora, assim. E, então, durante a minha infância, a presença de Nossa Senhora foi muito forte através de minha avó. E foi muito importante para mim, para recorrer em momentos em que eu achei que minha mãe faltou comigo. E usei a minha reverência a Nossa Senhora, a minha conexão com ela para preencher esse espaço por muitas vezes. E por esse motivo, acabei colocando Maria, né, no nome das minhas filhas. Então eu tenho 2 filhas hoje, que são Maria Valentina e Maria Antonella, muito em agradecimento à presença que Nossa Senhora teve em minha vida. E essa referência, assim, que escolhi ter, né? E aí, quando tive minha primeira Maria, minha primeira filha, eu senti que... Eu senti assim, Toledo, eu falo que quando a gente pare um ser humano, eu acho que uma parte da mulher morre e outra precisa nascer
para dar conta daquele ser que tá nascendo ali, que tá sob tua responsabilidade. Foi isso que eu senti, assim, e eu senti isso nas minhas 2 gestações. Uau. Eu senti que minhas 2 gestações me fizeram parir uma parte de mim que eu desconhecia para dar conta de ancorar espaço para aqueles 2 seres que estavam sob minha responsabilidade e que vão estar sob minha responsabilidade até adquirirem maioridade, né? Então quando minha primeira filha nasceu, eu olhei assim, eu falei, eu não posso comigo emocionalmente. Eu não posso comigo mentalmente. Eu não posso comigo espiritualmente. Como eu vou dar conta desse ser que tá na minha mão e que é dependente de mim? Até pra comer ela precisa de mim. A Tina tá com quantos anos? Tá com 9. 9. Então ela pra mim foi minha primeira mestra, assim. Eu sei disso, assim. É uma certeza de que ela veio me mostrar de que todas as minhas certezas, assim, sobre o fato de eu achar que eu era adulta, de eu achar que eu dava conta da vida, da maneira como eu estava vivendo, era ok, assim. Então a Tina trouxe isso pra mim. Então eu acho que a minha primeira iniciação foi a maternidade. Que maravilhoso. E o que deixa pra trás? Deixa o que morre? O que morre, uma pessoa que não sabia lidar com as próprias emoções. Uma pessoa insegura diante da própria vida. Morreu muito de medos. Eu tive que adquirir um nível de fé, assim, porque ter filho é ter uma parte de tu fora de tu. Que em muitos momentos tu não... A única coisa que te resta é a fé e a confiança naquilo que tu nutriu dentro daquele ser. Porque aquele ser vai fazer as próprias escolhas. Vai passar pelos desafios da vida. E aquilo vai te doer como se fossem tu, mas aquilo não está sob seu controle. Porque minhas filhas não são minhas, não são minha posse. Elas são delas, assim, né? E de Deus. Mas tu tem uma parte tua, fora de tu, vivendo tudo isso, exige, pra mim, pra eu dar conta, assim, exige uma fé. E nasceu um medo, por exemplo, eu falo que eu tenho uma relação muito bacana com a morte. Eu estudo a morte, assim. Eu tenho uma curiosidade. E começou muito por conta das minhas filhas, né? Tipo assim, eu digo, ai Deus, olha, não peço muita coisa, mas que eu consiga, chegar até os 18 anos das minhas filhas, assim. Esse é um pedido, assim, para que eu possa nutrir bem, assim, para que eu possa transmitir tudo que eu aprendi até agora dentro delas, para que quando eu não estiver mais aqui, a minha ausência seja percebida pela minha presença dentro delas, assim. Então entende? Então esse medo chegou, e aí eu tive que lidar com esse medo. E a forma como eu aprendi a lidar com esse medo, eu até fiz uma carta depois disso, assim, para elas. Eu falei que eu aprendi que tem um lugar que nem a morte vai me tirar, que é dentro do coração delas. Eu encontrei um lugar... E aí eu tento colocar minha semente nesse lugar e regar todos os dias, com a forma como eu lido com elas, com a forma como eu lido com as outras pessoas, com a forma como eu lido com Deus, com a forma como eu lido com o meu relacionamento, com a forma como eu lido com o meu dinheiro, com as coisas dentro de casa, com as minhas relações, com as minhas escolhas, e todos os dias, então, e aí é engraçado, porque é de fato, assim, não é um lugar piegas. Teu filho vira teu mestre, porque ele é o termômetro, ele tá te olhando do lado de fora, e tudo aquilo é uma referência para ele. Eu falo no OPC que os nossos pais são nossos primeiros líderes. Então, como eu lido com as pessoas, é o primeiro impacto da minha filha. Ela vive aquela realidade. Então, que líder sou dentro de casa? Como dentro da minha casa o poder é exercido? Como é que é a dinâmica das relações na minha casa? Como o dinheiro é percebido na minha casa? Como as relações são estabelecidas? Como eu me relaciono com quem trabalha para mim? Com quem trabalha comigo? Com quem eu trabalho? Então... E elas vivem isso, porque vocês misturam o lar de vocês com o trabalho. É tudo muito misturado, né?
Sim, muito. A casa de vocês é ambiente de trabalho, é ambiente de curtir, é ambiente de se espiritualizar, e elas vivem isso ativamente, né? Enquanto a gente está trabalhando, elas estão brincando, mas elas estão sempre presentes ali, né? E é uma escola viva isso, não? É uma comunidade, assim. É, eu amo ter pessoas na minha casa. E a gente tem amigos que ficam um tempo, e eu faço questão de ter isso, porque eu também quero que minhas filhas tenham outras referências de mulheres. E outras referências de homens, outras realidades, que elas entrem em contato com pessoas que têm histórias de vida diferentes. E isso é importante, né? Dizem que para criar uma criança precisa de uma aldeia, né? E eu gosto que minhas filhas tenham essas referências e que elas saibam que é possível se relacionar, criar relações íntimas e negociar isso. E ao mesmo tempo a gente tem a nossa intimidade preservada enquanto família, assim. Então amigo, é uma jornada. Então minhas filhas foram as minhas primeiras mestras. E depois vem a Tonton. Que tá com quantos anos? 5. Com 5. E aí 4 ela anos de já... diferença. 4. E ela já trouxe, assim, Outra dinâmica. Outra dinâmica. Eu já era uma outra pessoa. Eu digo que a Tonton, assim, cara, as duas, né? As duas fizeram parir uma mulher completamente diferente. Toledo é difícil, eu digo, a minha vida é antes e depois do nascimento das minhas filhas, o que eu descobri a partir de ser um portal para elas, assim. Uma parte minha morre e uma parte minha nasce para dar conta de sustentar o campo de uma matriarca para essas duas crianças, assim. E que referência de família que eu quero que elas tenham, que referência de mulher que eu quero que elas tenham, que referência de esposa, que referência de líder, que referência de ser humano perante a vida. Eu gosto de conversar com elas o que eu acredito. Eu gosto de trazer para elas como eu vejo a vida. Eu digo que muitas vezes eu gosto de falar com a alma delas, assim. Talvez a criança Tina e a Tonton não pegue a profundidade daquilo que eu tô falando, mas a alma dela jamais vai esquecer que um dia a gente sentou para ter aquela conversa, sabe? Porque era assim com minha avó. Ela então, fazia isso? A minha avó sentava para conversar, e na época para mim não fazia muito sentido, mas é o que eu lembro hoje dos momentos com a minha avó, sabe? Olha só. Sim, esses dela eram ter os momentos parado. que te marcaram. Dela ter parado algo na vida dela para ter me dado atenção para me compartilhar aquilo, assim. E hoje meu pai vem, eu moro longe da minha família, né? E meu pai muitas vezes vem para cá para me ajudar com minhas filhas. E às vezes fica ali com elas e ele leva elas para a escola e busca. E eu falo para elas, filha, vocês não fazem ideia de como isso aqui vai ser uma memória afetiva para vocês no futuro. E eu quero que vocês aproveitem esse momento com o avô de vocês. Façam perguntas para ele. Tenham curiosidade de saber o que era interessante para ele, como era a infância da tua mãe. Eu Isso acho rico, porque fica na memória, né? Agora, você trata elas não como muitas pessoas tratam criança como criança. Você tem conversas profundas com elas, né? Tenho. Como é que você nivela para elas entenderem? Porque eu vejo que você conversa sobre assuntos que usualmente não se conversa com criança, e eu acho maravilhoso, porque é a educação que eu acho que todo mundo gostaria de ter tido, né? E que eu não tive isso, por exemplo. Adoraria ter tido e aprendido mais sobre a vida antes. Eu converso muito. E elas mesmas, elas trazem, assim, então eu converso sobre dar teu centro, teu poder. Então, o quanto essa pessoa te irrita, né, te incomoda, é o quanto de poder que tu tá dando a ela. Nossa. Eu falo. E aí, às vezes, elas brigam, aí a Tina fala, eu não vou dar meu poder pra você, Tonton. Você não vai conseguir me irritar, que a Tonton é a pequena, né? E então elas elaboram muito sobre isso. Foi muito interessante. A Tina chegou pra mim certa vez com uma lista de coisas. Mãe, eu queria entender.
Ela preparou uma conversa comigo. 10 motivos pelo qual fulano me irrita. E ela tinha 10, e ela com sentenças muito claras. Quando na escola, não sei o que, não sei o que. Quando com os amigos, quando isso, quando aquele. E ela tinha 10 frases e a gente pôde discorrer. Ela, mãe, eu queria falar contigo. Porque é a mesma pessoa. Por que só essa pessoa provoca isso em mim? Uau, você tá de brincadeira. Eu juro, 10 motivos. E ela escreveu esse no lance caderno. de escrever foi uma orientação sua ou foi na... Foi. Minha. Por pra quê? extravasar, né? Pra extravasar. Porque foi assim, eu tava procurando um caderno para ser meu caderno de escrever coisas quando eu sinto. Então, eu falo muito isso no APC, né? Que a autoconsciência é a capacidade de tu ser teu objeto de estudo. E assim como um pesquisador se interessa pela pesquisa e tem lá um caderninho em que ele anota tudo sobre a pesquisa dele, a evolução da pesquisa. Aqui, olha, um fato interessante e curioso sobre essa pesquisa. Por que não a gente não ser o nosso objeto de pesquisa e a gente ser nosso pesquisador na mesma pessoa? Então, quando tem determinadas comportamentos ou curiosidades sobre mim mesma que eu olho e aquilo diz assim, olhando com o meu poder de autoobservação aqui, né, de pesquisa, olhando para a minha pesquisa que sou eu e eu como pesquisador, isso aqui é interessante, eu vou anotar isso aqui sobre mim e vou tentar entender o que é isso, né? Pode ser um padrão, olha, eu vou olhar aqui em determinada situação, isso sempre se repete, porque com essa pessoa, nessa situação, isso me incomoda e com outra pessoa na mesma situação não, né? O que tem essa pessoa pra mim, né? Que chave ela tá me entregando, né? E aí eu tava com as crianças comprando caderno, escolhendo, eu quero um caderno legal. Aí a Tina olhou pra mim, eu quero um caderno também. Eu falei, filha, por que motivo tu quer um caderno? Eu tô comprando porque esse vai ser um caderno que eu vou anotar sobre coisas sobre mim que eu tô descobrindo ao longo do tempo. Se tu quiser um caderno com um propósito, eu te compro. Se for somente pela vontade de comprar algo nessa loja, eu não vou fazer isso, porque eu não vou estar te ajudando. Daí ela olhou assim, eu gostei desse negócio de escrever sobre a gente, assim, se tu comprar eu vou fazer isso também. É mesmo? Uhum. Aí a Totô, que tava do lado, que não sabe escrever, tem 5 anos, olhou, eu também quero um. Aí eu falei, e você vai saber escrever? Eu vou, mãe. Eu comprei e dei esse voto de confiança a elas, né? E a Tina começou realmente. E aí, certa vez, ela brigou com a irmã e a gente teve que conversar sobre isso. Eu falei, olha, é um ótimo momento para tu usar teu caderno. Escreve tudo o que tu tá sentindo. Escreve como foi isso aqui, como é que começou a briga. Escreve porque tu tá com raiva ou triste da tua irmã. Elabora o que tá acontecendo dentro de tu no caderno. E batata, ela fez. E a pequenininha também fez. Daí a pequena fica, estou com raiva, mãe, só letra. E daí eu tenho que... O E, o S, a cobrinha. Daí elas começaram, e aí eu achei que a Tina... Depois eu não fiquei atrás, né? Eu joguei essa informação, vamos ver se tu quer ou não, né? Se isso é do teu interesse ou não. Eu tô te dando uma porta de possibilidades, né? Bem, até que, sei lá, um mês depois, Toledo, ela veio com 2 páginas do caderno dela e começava 10 motivos pelo qual fulaninho me irrita. E eram frases muito coerentes, assim. E aí a gente pôde navegar por cada frase, né? E cada motivo, assim. E aí eu falei muito pra ela, eu posso conhecer muito dela, né? Sobre a capacidade de perceber o espaço, de perceber como essa interação machuca ela de certa maneira. Porque o comportamento do outro pode incomodá-la a tal ponto de gerar essa raiva nela, né? Então a gente pode discorrer sobre todos esses assuntos. Que maravilhoso. Então é muito legal. E ver como isso desenrola. Mas aí eu vou no limite delas, né? Assim, de onde eu acho que elas dão conta. E muitas vezes, se eventualmente eu acho que é demais para elas, mesmo assim eu dou informação, porque eu acho que o que ficar, elas vão pegar, assim. E é interessante, né? É interessante, porque aí elas conversam e em outro momento trazem aquilo que eu achei que elas não podiam, não tinham uma habilidade, o refinamento de pegar. Em uma determinada situação da vida, quando eu vejo, elas trazem no contexto. É mesmo. Pega, aí, o que a gente acha que não pega, pega. E aí vai, assim, sabe? E aí eu fico nesse sistema de freio e contrapeso, assim, acelerar e frear e sentindo, assim, né? Não, aqui eu peguei muito a mão, não, aqui eu fui... E aí a gente vai trocando, assim.
e aprendendo nessa jornada, assim, né, de ser mãe Que maravilhoso. e ancorar, né, porque é isso, tipo, eu não vou poder fazer as escolhas por ela. Vai chegar um momento que eu não vou estar lá, e eu lido muito com a minha ausência, porque eu acho que ser mãe é isso, é você preparar o outro pra você não estar mais presente na vida do outro. O que é algo que no Brasil é quase que uma violência quando a filha deixa a casa da mãe enquanto ela ainda não casou, né? Uhum. As mães querem os filhos dentro de casa o máximo possível, né? E é como se a gente for. Eu falo, minha única forma de ser eterna em tu é através daquilo que eu transmiti pra tu. Carinho, amor. Enquanto viva. Uhum. Enquanto viva, né? E faço isso todos os dias, assim, conscientemente. Como eu posso alimentar a tua alma de tudo aquilo que aprendi, para quando eu não estiver mais, ou quando eu não estiver presente numa situação em que tu vai ter que ter uma tomada de decisão, que tu se lembre daquilo que tu volte para esse lugar, assim, né? Porque é isso, ela vai ser adolescente e vão ter as escolhas de todo adolescente. Eu fui adolescente. Eu sei o que o mundo acaba oferecendo, né? E é só ela vai poder fazer essa escolha. Então, que eu possa dar ferramentas e que eu possa nutrir, assim, o ser dela de muita consciência e de uma expansão para além do que pode ser visto, para que ela possa também utilizar dessa sensibilidade para saber se faz sentido ou não para ela, para saber o que é melhor para ela. E eu acho que as crianças têm esse poder, assim, essa percepção, essa sensibilidade. Então, também como nutrir esse lugar, né, que não passa por uma decisão racional, mas passa por uma decisão do que eu tô sentindo diante dessa situação. E a partir desse lugar também poder fazer minha tomada de decisão, né? Dani, você é casado com o Murilo, altamente público, e você sempre ficou nos bastidores. Você não aparecia muito, mas chegou um determinado momento que você começou a aparecer. Qual foi esse momento e por que você começou a aparecer? Olha, foi depois da minha segunda filha. Foi depois? Eu falo que, então a Tonton me tirou essa pessoa de dentro de mim, assim, eu senti que depois da Tonton algo mudou muito dentro de mim. Eu não tinha necessidade de não ficar nos bastidores. Não era uma coisa que não despertava meu interesse, né? Até que eu comecei a jornada de autoconsciência de uma maneira muito consciente, né? Porque tu tem duas formas de tu lidar com as coisas, né? As coisas vão acontecendo pra tu, ou tu intencionalmente busca aquilo. Então, eu comecei a intencionalmente buscar, e aí a autoconsciência é algo que outra pessoa não pode partilhar por tu. Porque é uma partilha da tua própria pesquisa e da tua própria experiência de vida. E por mais que eu compartilhe a minha experiência de vida contigo, tu jamais irá ser a pessoa que foi atravessada pela minha experiência. Então eu acho que é personalíssima. Só quem foi atravessado por uma experiência de verdade e foi tocado por aquilo, eu acredito que carrega a potência do que aquilo tem. E é isso que chega nas pessoas, né? Porque chega, obviamente, a palavra e o que você quer transmitir, mas junto disso chega a verdade daquilo que te atravessou. Então, eu comecei despretensiosamente compartilhando minhas experiências na minha casa, recebendo pessoas, porque você falou, eu estava bem na descida do U, então a gente começou a receber as pessoas para dizer o que a gente tinha vivido naquele tempo em que a gente decidiu fazer um sabático. Então, tinha sido algo intencionalmente buscado por mim e Murilo. Então, a gente começou a partilhar daquilo. E aí, Toledo, foi uma consequência. Eu não sabia que... Hoje eu trabalho com isso, mas eu não sabia que era meu trabalho, né? Então, eu comecei partilhando. E à medida que eu ia partilhando, eu via que aquilo ia aterrissando nas pessoas
e trazendo uma provocação para as pessoas. Do que mais é possível a partir disso que ela me compartilha. Eu me senti tocada por isso. A tua história me faz revisitar a minha. E aí eu disse, opa, pera, isso é uma coisa muito forte, né? Tem alguma coisa ali. Tem uma coisa aí. Então, quando as pessoas chegavam, depois que a roda acabava, e eu vim tocadas falar comigo, eu falei assim, gente, olha que interessante, mas eu só estava partilhando a minha jornada. Só estava partilhando o que eu descobri. E aí, sim... Eu senti isso, né? Quando eu fiz o OPC, eu chamei você. Uhum. Falei, nossa, Dani, eu não sabia que você tinha vivido isso que você viveu. Eu vivi algo parecido. Uhum. Então conecta pela similaridade, né? Óbvio, você teve sua história, mas teve algo parecido, teve similaridades, né? Isso dá um certo conforto, porque você não só transmite o que você viveu, mas o que você aprendeu. Isso. E como você saiu disso, né? Isso, exatamente. Tem uma professora uma vez falou pra mim uma frase muito bonita. Ela falou assim, nossa história é a nossa maior medicina. E eu carreguei isso pra vida e foi o que eu entendi que é a prova viva daquilo que partilho. Eu partilho a minha história, o que aprendi, e porque eu falo que a teoria, assim, e foi muito da minha história, né? Então, eu estudava muito sobre autoconsciência e tudo aquilo, mas uma coisa é quando o estudo te atravessa. E são as experiências que fazem isso, e o OPC é isso. Uhum. O OPC é uma busca de como toda a teoria, todo o arcabouço teórico que a gente tinha estudado, como ele pode ser transformado em experiências para que junto e a partir da experiência que eu compartilhar com a teoria, tu possa viver essa experiência e tu possa ser atravessado por isso. Então, sai de um campo mental, né, da mente, para algo que é vivido. E algo que é vivido, a experiência jamais será substituída por uma teoria, assim. Então é isso, assim. Aí quando eu vi que as minhas experiências de vida sendo partilhadas estavam a serviço de uma porta de possibilidade de transformação de alguém, eu disse, uau, isso é muito potente. Então eu vou vencer a barreira de não querer estar com o microfone. E ótimo, esse é meu campo de estudo. Então por que isso me incomoda e não incomoda outras pessoas? Porque falar em público é uma dor pra mim, de eu paralisar, e pro meu marido é um passeio no shopping. Entende? Como Até isso hoje, é possível? Dani. Até hoje? Até hoje é um lugar. É um lugar pra mim que... Aí o que eu faço é a minha vontade de partilhar e de chegar nas pessoas e... É maior. É muito maior. Então é isso. É quase que uma consequência. Você tem que fazer isso. É um efeito colateral pelo bem maior. O bem maior é a transformação das pessoas. Eu amo. Eu amo fazer o que faço. Porque isso antes me transformou. Eu sei quem eu era antes de mergulhar nesse mundo de autoconsciência e quantas portas ele abriu dentro de mim, assim. Então eu gosto de ser ponte para outras coisas, e aí eu coloco isso a serviço. E hoje em dia, Toledo, isso é muito melhor, né? Então eu fui de um lugar de total paralisação e um medo horroroso, assim, para um lugar que hoje eu gosto, eu falo isso no OPC, né? O medo é muito meu companheiro na hora de partilhar. Eu trago muito ele ao lado da minha fala, porque eu sinto que o medo vai me trazendo essa conexão de como as minhas palavras estão aterrissando nas pessoas. Se eu tô ultrapassando um limite ao partilhar uma história e isso chega na outra pessoa, se eu posso ir ainda mais fundo. Aí eu sinto que o medo que eu sinto hoje, ele me conecta com as pessoas que estão escutando aquilo. E antes o medo me paralisava, mas aí é porque eu aprendi a criar uma relação com essa emoção medo, que saiu de um lugar de prisão para um lugar de empoderamento. Não só com medo, né? Com todas as minhas emoções, eu comecei a trazer essa relação consciente. E aí isso faz parte de um processo de autoconsciência.
Hoje você tem seu próprio programa para mulheres. Qual que é o nome? Hoje eu vou chama Despertar da Energia Feminina. Despertar da Energia Feminina. Esse é o que tem esse que é o de solitude? Não, aí esse é... Já tem o segundo. Eu tenho outro, Porque o Despertar da Energia Feminina, eu tô escrevendo, né? Eu vou lançar esse curso. Esse é um curso que você está desenvolvendo? É um curso online para mulheres, digital, que é um resumo de toda a minha jornada. Né? E aí eu descobri que, na verdade, o que eu fiz foi, eu entendo, foi um despertar de uma energia feminina, que tava machucada, assim, né? E, obviamente, isso me faz entrar em equilíbrio com a minha energia masculina, né? Então, quando você equilibra uma coisa, obrigatoriamente você começa a equilibrar a outra. No meu caso, eu tinha um excesso de energia feminina que me fazia ficar impotente diante da vida. E a minha busca foi de equilibrar. Então, eu tô criando agora, né, um curso online que fala muito dessa jornada, assim, que é tanto para mulheres que têm excesso de energia masculina, e aí elas também estão com a energia feminina em desequilíbrio, ou para mulheres que estão em excesso de energia feminina. Então, esse é para mulheres. E aí eu tenho um retiro de solitude, que é para homens e mulheres. Então o Vabo foi inclusive com a esposa. Presencial. São 5 dias de silêncio. Não é silêncio 100%, porque tem momentos de fala, assim, bem específicos, em roda, em partilha, meio que para partilhar teu dia. Legal. E aí esse eu entrego sozinha, e tem uma colega, uma amiga minha, que entrega comigo com atividades de corpo, né, que é a Isa Gallant. Então ela dá aulas de yoga. E eu tenho um retiro de liderança com o Murilo, que é de autoconsciência, que chama o Ponto Cego, que é o que tu fez. Sim. Tá o maior sucesso, tá todo mundo fazendo. É muito Primariamente, eu vi, tem gente de toda sorte ali, mas eu vejo muitos executivos, grandes executivos indo no APC, né? Sim, e é grandes bonito. Executivos, gente, tô falando grandes. E é muito bonito ver, assim, porque, na verdade, o APC é um lugar em que as pessoas podem parar por uns dias para entrar em contato com a própria vida delas, assim. E olhar para coisas que, teoricamente, acontecem no dia a dia, que a gente não dá, talvez, muita importância, mas que são extremamente importantes para uma vida mais em paz. Simples, como se ter como objeto de estudo, olhar por que isso me incomoda, né? Por que eu escuto dessa maneira, né? Que vozes são essas que ficam falando comigo na hora que eu vou dormir? E aí o meu sono não consegue ser um sono que me relaxa. Ele é um sono que me angustia. Porque talvez na hora do sono é o único momento em que eu paro para olhar para isso que está falando comigo o dia inteiro, mas que eu nem percebi. E aí tem toda uma consequência no sono. Então, a gente passa por vários lugares ao longo desse dia que a gente chama de pontos cegos, que são pontos cegos porque eventualmente tu não tá olhando para isso. Mas que não só tem uma consequência na tua vida do dia a dia, como tem uma consequência na tua liderança, tem uma consequência na tua saúde, tem uma consequência na tua saúde mental, emocional, física. A ausência da tua saúde espiritual também tem uma consequência. Falo que deve ser um lugar muito triste, muito inóspito, muito vazio, muito desértico. Um lugar em que eu acredito que não existe uma força e uma presença que rege e protege e que cuida de todos nós e a quem eu posso recorrer nos momentos de total desespero. E isso não precisa ter um nome, isso não precisa ter uma forma, não precisa ter uma humanidade como uma deidade, mas isso pode ser sentido, assim, e eu acho que quando isso adentra a nossa vida, dá outra qualidade de vida para nossa própria vida, assim. Então eu sinto que o APC tem um pouco disso tudo, assim. E você não ficou só nisso, né?
você também tá dando palestras, né? Às vezes vocês dão palestras juntos, Sim. né? Como é que é o processo de palestra para você, que para você é um desafio ainda, a parte de comunicação? Mais difícil ou menos difícil? Mais difícil. E aí eu já tinha um objeto de estudo, e aí hoje eu falo com o Rodrigo, assim, com as pessoas que buscam me contratar, eu falo, cara, eu posso entregar palestra, mas eu gosto muito mais de entregar workshop, e é isso que estou fazendo. Legal. Porque eu gosto de ter uma maior troca com as pessoas. Mais profundidade. Isso. Então hoje eu gosto muito de entrar nos espaços e a gente ter uma troca e eu sentir aquele espaço daquela empresa e o que mais é possível aqui nessas relações. Então eu faço palestras, mas não é algo que eu gosto. Eu prefiro ter uma relação de workshop, uma relação maior com as pessoas, em que a gente possa trocar, em que eu possa ouvir a pessoa, em que aquilo que eu falei possa aterrissar na pessoa, fazer sentido para ela, ou eventualmente não fazer sentido, mas ela ter experienciar um pouco daquilo que eu tô falando e ser menos apenas uma entrega de um conhecimento, assim. Tem uma troca, assim. Então hoje eu gosto mais de fazer isso. E nesses momentos, atividades. Porque eu lembro que uma vez me marcou uma coisa que o Murilo falou assim, a Dani é uma excelente terapeuta. De que no one-on-one você, no tete-a-tete, você vai muito bem, você se conecta muito com as pessoas. Como é que é essa conexão em grupo? Como é que foi você traduzir esse trabalho que você faz muito bem no individual para o grupo? Eu adoro. Eu adoro porque eu sinto que, por exemplo, num ambiente corporativo, isso enriquece as relações. Então, ao invés da pessoa estar falando comigo, ela está falando com, por exemplo, os colegas de trabalho dele. E isso cria no espaço uma camada de profundidade para aquela relação que se estabelece no dia a dia e que muitas vezes a gente nem sabe da vida do outro, porque aquilo não é um espaço em que isso pode acontecer, muitas vezes, e que faz com que aquelas relações ganhem mais significado. Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu fui fazer um trabalho, uma roda, era para mulheres. Uma experiência, não era um workshop, era uma roda para mulheres que trabalhavam juntas, né? Num setor de vendas. E aquelas mulheres trabalhavam juntas o ano inteiro e eventualmente tinha desentendimentos entre uma mulher e outra. E aí eu fiz uma roda, assim, de umas 3 horas, em que eu fazia propostas de dinâmicas, de trocas, de conversa. E quando a gente chegou ao final da roda, aconteceu algo muito especial, foi que a gente pôde se aprofundar, né, na vida de cada uma. E talvez aquilo tenha sido a primeira vez que aquelas mulheres se reuniram para conhecer mais daquela outra mulher para além do que ela apresenta no trabalho. Não é só colega de trabalho, é um ser humano de verdade, que tem uma vida, que às vezes tem filho, tem uma história. Tem uma história. E aí foi muito bonito porque... E aí a gente... E essa é a beleza do que tu falas assim, como é transformar um a um para todos. Então, esse espaço que eu crio no A1, entre eu e você, que vai ser um espaço de troca, de confiança, isso vai ser, eu vou jogar isso pro coletivo, né? E aí, algo muito bonito acontece, quando as pessoas se sentem seguras entre elas, mesmo tendo uma questão ou outra, como eu já tinha sido brifada que tinha, né? O que acabou é que uma dessas pessoas que tinha questão com a outra colega de trabalho, acabou a roda com ela dizendo assim, chorando, fulana, eu tinha uma questão com você e depois que eu escutei tua história, da mãe solo que tu és, assim, da mãe guerreira, eu queria te dizer que tu ganhou não só uma colega de trabalho, tu ganhou uma companheira aqui no espaço. E eu queria dizer o quanto eu te admiro. O quanto foi importante pra mim conhecer da tua história. Foi lindo, e as duas se abraçaram, choraram juntas assim. Então eu sinto que muitas das questões
que acontecem no ambiente de trabalho poderiam ser dissolvidas se a gente pudesse entrar em contato com a humanidade do outro. Saber que o outro também atravessa desafios, porque assim, todo mundo sabe que todo mundo atravessa desafio. Sim, todo mundo sabe, mas a gente nunca parou para ouvir a história do outro. Parou para... Olha que coisa linda, a gente fez um momento de troca no APC, e naquele universo de 30 pessoas, tinham 3 que tinham questão com um filho com condições especiais. Uau. E eles puderam saber disso. E só o fato de tu saber disso, que tem uma pessoa que tem um filho numa condição especial como a tua, dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, te faz poder saber que ali naquele espaço tem alguém que compartilha de algumas das dores contigo. E tu pode eventualmente recorrer e conversar sobre isso. Conversar sobre uma conquista. Então eu sinto que a gente como empresa, né, como líder de um espaço de empresa, como é que a gente pode trazer mais humanidade para esse espaço? Isso nada tem a ver com diminuir resultados, sabe? Pelo contrário, eu acredito que oposto, isso, eu acredito que isso aumenta resultados, porque eu acho que as empresas podem ser um espaço também de olhar para o ser humano entre nós, assim, entre nós que trabalhamos, com esse olhar mais benevolente. E aí, quando isso acontece, a gente cria uma intimidade, uma parceria no espaço, que acaba dispersando e diminuindo eventuais conflitos que talvez a gente poderia ter se a gente não conhecesse a humanidade do outro. A gente entra num lugar de compaixão, assim, maior pelo outro. E eu acho que isso torna tudo mais bonito num espaço, sabe? Se eu sei da história que tem por trás de tu, da história que te faz chegar até aqui, se eu conheço um pouco mais da tua humanidade, eu consigo te humanizar mais. E com isso a nossa relação pode criar uma intimidade maior, assim. Eu acho que o ambiente de trabalho, ele naturalmente cria uma competição, né? Então, imagina na área de vendas. Você junta mulheres para falar sobre trabalho e elas estão competindo. Quem é que vende mais, quem que entrega mais resultado, quem vai ser promovido, quem vai ganhar o bônus. Só que se você só tem esse ângulo de visão, você está interpretando que aquela pessoa está competindo com você. Porque alguém vai ter que ganhar aqui. Na hora que você coloca as pessoas para se enxergarem como gente com história, isso traz uma profundidade muito grande. E o fato de você ter conseguido reverter uma relação onde a pessoa vai lá e fala: caramba, não sabia de tudo isso. Eu não sabia. Era um ponto cego. Eu não sabia de tudo isso. E você trabalhar com alguém que você admira, que você pode contar, que você entende o quanto ela passa por dificuldade, e você fala assim: minha vida não é tão difícil assim, a dessa pessoa é, e olha tudo que ela faz. Poxa, isso cria um círculo de força gigantesco, né? Um círculo, uma coisa de união, não uma união que tá para além do resultado, entende? É um tamo junto que tá para além do tamo juntos porque temos que estar junto. Eu tô junto porque eu quero estar junto contigo mesmo. A gente ganha-se uma camada invisível que tem um poder de realização muito forte, um poder de entrega muito forte, um poder de união e um poder que cria uma harmonia no espaço, que dissipa uma coisa pesada. É como se você mudasse, transmutasse, transformasse um ambiente, algo que não está sendo visto, mas que tem um peso. E aí, cara, você consegue sentir, as coisas vão fluir de uma outra maneira, né? Pode ser diferente. Ao invés de a gente estar aqui nessa coisa de competição, a gente pode estar num espaço de colaboração.
Eu falo que essa experiência que eu entrego hoje nas empresas, eu chamei de workshop de colaboração extraordinária. Então, como a gente pode sair de uma colaboração por sobrevivência para uma colaboração extraordinária? Como a gente pode trocar esse lugar quase que essa coisa que quase que por sobrevivência, por algo que vai entregar um resultado que pode ser até maior, mas que isso é feito de um outro lugar. Então, como a gente sair da sobrevivência e ir para um lugar mais extraordinário, onde as relações podem ser colaborativas. E isso não ser um problema na entrega, nos resultados, né? Eu acho que parece que isso é uma coisa dual, assim, uma coisa não pode existir com a outra, mas eu acho que é possível, assim. As pessoas me perguntam assim, como é que eu posso motivar mais as pessoas que trabalham comigo, né? E o que eu vejo, Dani, é uma superficialidade entre a relação de líderes e liderados. Eu não te conheço, você não me conhece, e ainda assim eu acho que eu vou conseguir te motivar alguma coisa. Você tem uma leitura parecida? O que você interpreta dessa relação entre líder e liderado? Como é que faz para a gente criar um ambiente mais próspero nesse ambiente que tem um certo poder, né? Eu tenho um certo poder com o meu liderado, né? Sim, eu acho que parar de ser um ambiente que adoece as pessoas, né? Em que Alta pressão. em que eu acho que eu tenho que que eu acho que eu tenho que matar a minha humanidade para estar ali presente. Eu já escutei de uma mulher em que fazia esse 1 a 1, quando a gente começou o trabalho, uma mulher muito realizadora, conquistou muita coisa e ela chegou nesse lugar de uma estafa, assim, né? E aí ela compartilhando em roda, que chegou um momento da vida dela em que ela era tão 2 pessoas, então como se no trabalho ela fosse uma pessoa e na vida dela ela era outra. E que ela entendeu que ela precisou vestir ela falou, precisei vestir essa roupa dessa mulher, assim, que muitas vezes era até bem escrota em algumas escolhas, mas que ela entendia que era o que era necessário para o lugar que ela queria chegar e para o resultado que ela queria dar. Ela tinha até consciência. Ela tinha até consciência dessa postura não tão boa. E ela falou que essa consciência foi chegando de tal maneira que quando ela chegava em casa e o filho dela vinha querer abraçar ela dizia, não, agora não, que eu tô com a roupa de trabalho. Aí ela precisava tomar um banho, se reenergizar, trocar de roupa pra poder ser a mãe para aquela criança. Porque é como se a mãe e a profissional não pudessem coexistir na mesma pessoa. Porque ela tinha que ser tão outra pessoa que talvez não eram os valores alinhados para a mãe que ela gostaria de ser, que ela precisava chegar em casa e ela não conseguia. Ela disse que chegou ainda a determinado momento que ela não conseguia mais dar um abraço. E aí ela disse que naquele momento em que quando ela se olhou fazendo isso, né, mais uma vez o filho assim dando uma dica, que ela olhou fazendo isso, foi quando ela se questionou, por que eu não consigo? Por que eu não consigo dar um abraço ao meu filho com a roupa do trabalho? O que é isso? E aí ela foi investigar e aí ela disse, estavam 2 pessoas coexistindo dentro de mim. E aí eu comecei a perceber que a pessoa que eu era no trabalho não era a pessoa que eu gostava, o ser humano que eu era. E que aquele espaço que eu liderava e que eu era responsável, eu precisei criar essa persona, assim. Então essa pessoa teve que desconstruir muitas coisas, né? Pra poder as 2 pessoas, a mãe e a profissional, coexistirem sem uma não tentar matar a outra. Então eu sinto que é um pouco disso, assim. Acontece demais, né? Que acontece. A gente teve outra pessoa, foi um colega nosso, um participante do APC, né? Que acaba virando colega depois. Ele falou, saiu do APC, outro dia ele mandou um áudio, assim, dizendo, cara, sabe que eu realizei uma coisa muito louca? Que eu era um escroto no meu trabalho. E eu não sou uma pessoa escrota, eu sou legal. Eu sou um cara massa.
Mas no trabalho, eu virava um líder nada legal com as pessoas que trabalham comigo. Eu ganhei muito dinheiro à custa dessas pessoas. E agora eu não quero mais fazer isso. Eu não quero que minha empresa seja mais um espaço de adoecimento das pessoas. E eu tô ok com isso. Não tô mais ok com isso. E aí ele começou uma jornada muito massa, assim, de mudar a cultura da empresa dele, começando com a forma como ele percebia tudo aquilo, né? Então eu sinto que tem isso, assim, essa possibilidade de se criar um espaço de intimidade com as pessoas que eu trabalho, e isso não ser, eu não perco a minha hierarquia, e não tem a ver com isso, né? Tem a ver com eu, mesmo assim, ser humano. Total. Mesmo assim, me humanizar, e humanizar a pessoa que está na minha frente, assim, também. A gente fez um vínculo que só tá na nossa cabeça, de que resultado precisa de força, violência, agressividade. E isso não é verdade, né? Eu acho. Dani, eu queria escutar um pouco de você, porque você, obviamente, mora junto com o Murilo, trabalha com o Murilo, suas filhas estão o tempo inteiro com vocês estão juntos o tempo inteiro. A gente falou sobre o seu desenvolvimento pessoal. Como é que é o casal? Como é que a gente faz para manter essa relação, sendo que vocês estão o tempo inteiro juntos? O que você aprendeu para conseguir manter essa relação ativa e forte? Nossa. A individualidade, eu acho, para mim, a individualidade dentro de uma relação, ela é o que torna a relação saudável. É um dos pilares de tornar uma relação saudável. E olha, como você falou, eu e Murilo trabalhamos juntos, gostamos de muita coisa fazer juntos, a gente tem interesses compartilhados, mas ao mesmo tempo a gente tem nossa individualidade muito sagrada. Então eu, por exemplo, gosto muito de ir em busca de diversas experiências de autoconsciência que às vezes o Murilo não topa. E ele não tá afim e eu vou mesmo assim. E o fato dele não tá afim não é o motivo para eu tirar isso da minha agenda, ou isso ser algo que eu não vou fazer. Muito pelo contrário, eu acho muito rico, né? Porque aí eu trago aquela informação, aquela experiência que não interessa, mas que de alguma forma o enriquece a jornada dele a partir daquilo que eu posso trazer, né? Assim como o Murilo, né? Então, ele tem a jornada espiritual dele e de autoconsciência que muitas vezes não atravessa a minha, né? Não entra em contato com a minha. Então não precisamos fazer juntos. Murilo viaja muito a trabalho e eu não tô, ou eventualmente eu entrego, por exemplo, eu tenho meu retiro de solitude que eu entrego e que ele não entrega comigo. Então eu acredito que essa individualidade, ela é muito preciosa, assim. E isso foi algo que eu fui descobrindo, né? Uma outra coisa é a capacidade de negociar a intimidade, que é algo que eu também aprendi e fui descobrindo depois de adulta, e que eu acho que, assim, eu caso e a gente acha que assinou o papel, todo mundo vai saber o que tem que fazer, o que é o limite do outro, eu vou descobrir, o outro vai me entregar o mapa do tesouro dele e eu vou, e a pessoa vem pronta, né? Eu sinto que a pessoa vem pronta, como se as pessoas não tivessem questões. E elas não tivessem a oportunidade. Então, eu tenho minhas questões, mas eu tô buscando me autodesenvolver e assim, ser uma melhor companhia para mim mesmo e para o outro. Então, eu acho que essa questão do autodesenvolvimento nos ajudou muito, porque assim, eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 20 anos de idade, 19, 20 anos de idade. Eu era uma menina. Você né? tá com quantos hoje? 37. 17 anos juntos. Esse ano a gente faz 18 anos, maioridade. Uau. Então, eu era uma menina, né? Então, e imagina, Murilo, eu acho que ele mudou de carreira. Essa foi bastante, hein? Então, umas 3, 4 vezes, imagina se eu tô apegada à versão dele, que eu não sei, empresário, que é que eu conheci, né? E aí eu não respeito o espaço dele de morrer e de renascer para quem ele
para quem ele deseja ser, assim. Então eu sinto que tem muito isso, essa liberdade de quem é realmente você agora, né? O que tu tá buscando agora? Como E você que tu possa contribuía nesses florescer momentos? isso. Porque a mulher ela tem uma intuição que o homem não tem, né? Uhum. Ela antecipa coisas que às vezes o homem não consegue antecipar. Nesses processos nesse sansara dele de vida e morte, de reconstrução, como que era pra você isso? No começo, no começo era um processo, porque eu também tava me descobrindo, assim, né? Assim, eu sempre tive esse lance da liberdade do outro. De permitir o outro ser. De permitir o outro morrer, né? O outro não precisa de minha autorização, mas se você se apega à versão, assim, daquilo que em algum momento você conheceu o outro e, e não permite que o outro siga a paixão dele, eu acho que pode ser uma força de resistência. E ao mesmo tempo, eu tava ao lado de Murilo, né? Você não tem como não, em algum momento, eu não entendo, as pessoas fingem assim um teatro, fazem um show pra alguém que elas estão conhecendo, né? Porque em algum momento esse show, ele vai ser desfeito, né? Porque você dorme todos os dias com a pessoa, você vai acordar, esse show ele não dá conta no dia a dia. O show morre nos bastidores, né? Então, eu acredito que aí eu conseguia ser um termômetro talvez pra perceber algo que ele não pudesse ver. Então, quando ele começou a de repente ficar muito estressado, reclamando muito, insatisfeito, não era a pessoa que eu estava acostumada a ver. E quando eu vi isso chegando assim, e chegando no dia a dia, né? E aí isso tá dentro de você implodindo. Em algum momento isso vai explodir, vai contaminar as pessoas ao teu redor. Então talvez eu era a única pessoa que tinha autoridade, talvez, e a coragem de olhar e dizer assim: tu tá percebendo que isso tá acontecendo na tua vida? Ou isso tá acontecendo e tu não tá nem dando conta de que tu tá se tornando uma pessoa que reclama constantemente, que ganha uma conquista e tu já tá pensando na outra, que tu não consegue nem celebrar aquilo que chega pra tu, e tu não celebra mais a vida. Então eu acho que mas isso tudo de uma maneira muito amorosa, assim, porque eu acho que é isso, ter essa inteligência de trazer isso de uma maneira amorosa, e aí a capacidade de negociar a intimidade, né, de ter conversas desafiadoras, mas extremamente amorosas. Eu posso te falar algo desafiador de uma maneira firme e amorosa, eu não preciso ser dura. Eu posso perguntar: olha, tu tá vendo isso aqui e isso aqui é ok pra tu, ou tu não tá nem conseguindo perceber? Então, se tu nem tá conseguindo perceber, coloca atenção nisso aqui e vê como isso se apresenta. E se eventualmente isso cruza meus limites, eu posso fazer um pedido, né? Beleza, mas comigo, eu gostaria disso aqui, tu consegue me entregar isso dentro da relação? Então eu sinto que a nossa relação passou por uma grande transformação, do tamanho da nossa morte e renascimento. E eu acho que uma relação, nossa, é um presente na vida, assim, da pessoa. É um presente na vida de alguém, ter alguém pra tu dividir a vida. Sabe? Eu tô com meu marido desde os meus 19, 20 anos. E eu sei que é um presente, porque a vida, ela é maravilhosa. Eu amo a vida, mas a vida tem seus desafios. E eu acho que nada mais incrível de você saber que tem alguém com quem você pode contar nos desafios da vida, e alguém com quem você pode contar no momento de celebrar a vida, porque eu acho que a vida, ela vira desértica quando você se sente só, porque você não tem ninguém de verdade com quem compartilhar tuas dores e teus amores, assim. E eu acho que uma relação a dois, ela consegue fazer isso de uma maneira muito genuína, e ela também te dá um olhar de fora sobre tu mesmo, de uma perspectiva que tu nunca teria se não fosse alguém com quem tu vive 24 horas, mas que essa pessoa esteja comprometida com o teu desenvolvimento e não comprometida com o lado sombrio dela. Tem essa diferença. Para que aquela relação não vire um poço de manipulação e de troca entre duas pessoas, de trocas manipuladoras. Não, mas eu
eu posso evocar o teu melhor sem evocar o teu pior. É possível fazer isso. Desde que eu esteja comprometida com o meu melhor e tu também esteja comprometido com o teu melhor. E aí a nossa relação vira esse ambiente de empoderamento do melhor do outro, sabe? Então, o meu olhar generoso para tuas dores me faz contribuir para a tua evolução, assim como o teu olhar generoso para as minhas dores. Então, a gente tá nesse lugar, a gente tem esse compromisso com a gente mesmo, antes de tudo, e com a relação. E então, nossa relação vira um espaço de empoderamento real do outro, de desenvolvimento. Né? E nem sempre, não sei que nível vocês chegaram, né? Mas quando a gente olha para a sociedade, esse parece ser um ambiente desafiador das pessoas conversarem sobre as coisas difíceis da vida, sem criticar, sim, para entender e observar. É como você fala, investigar. Um investigar individual, mas também precisa existir no casal, né? Para se entender, criar a consciência do casal, que eventualmente, em algumas linhas espirituais, dizem que o casal se torna um, né? De tão profundo que a relação se torna, né? De se conhece. Mas depende muito da conversa, né? Eu acho o lugar mais rico, sabe? Na verdade. Porque eu acho que é nesse ambiente de intimidade firme e amorosa que o outro pode te trazer um tesouro que, cara, ninguém mais tem como te passar isso. Porque a pessoa não tem intimidade suficiente contigo. Porque é difícil mesmo, né, ser um espelho para aquilo, né, ser a pessoa que vai transmitir aquilo pro outro. Mas se a tua relação tem confiança o suficiente, é um espaço seguro o suficiente, eu falo assim, tem uma coisa foi um acordo nosso para que isso se tornasse um espaço seguro, jamais use a minha vulnerabilidade contra mim. Fantástico. Jamais use isso que eu tô compartilhando contigo, que é minha dor, que é meu desafio, e que eu aceito que tua câmera tá olhando e tá vendo isso. Jamais use isso contra mim. Pegue essa minha dor, que tu sabe que existe, e em algum momento permita isso ser uma arma contra mim. Assim tu vai destruir nossa relação de dentro pra fora, porque tu vai acabar com algo mais precioso que a gente tem, a capacidade da gente ser vulnerável nessa relação. E a nossa relação só pode ser verdadeira e inteira se a gente estiver despido pro outro. Caso contrário, a gente vai estar sempre num show, assim. Eu vou estar sempre querendo interpretar algo aqui pra tu e eu nunca vou estar confortável nessa relação. Então, eu acho que tem essas riquezas, assim, também. Então, é um espaço seguro, então eu posso ser vulnerável porque eu sei que tu jamais usará isso contra mim. Absoluto círculo de confiança, né? Isso, absoluto círculo de confiança. Né? E aí, a partir desse lugar, nossa, a gente vai criar um espaço de potência aqui, sabe? Eu acho que também achar que as outras pessoas vêm prontas, assim, eu escuto muito, né? Tipo, quando eu vou fazer algo com as pessoas, não, mas aí eu digo, cara, todo mundo vai ter questão, né? Todo mundo, ninguém é perfeito, todo mundo é um ser em evolução. A questão é o quanto tu traz isso pro outro, o quanto tu é honesto com o outro sobre isso e se os teus valores vão bater. A partir daí, e o outro tá disposto. Eu acho que esse ponto é fundamental. O outro estar disposto. O outro estar disposto, porque às vezes eu vejo que existe muita resistência. Resistência de não aceitar, de não querer mudar, de estar numa posição de poder e por estar nessa posição de poder fica quase que intransponível. Como se aqui tem uma vidraça, não passa. Isso é quase que um desafio homérico para alguém ultrapassar situações como essa, né? Se você não escuta seu próprio parceiro, né? Tá disposto. E aí é esse lugar de não vulnerabilidade, né? Então, e aí, enfim, pode mergulhar em um tanto de história da pessoa para entender o que a faz criar esse muro que protege esse personagem, que por trás desse personagem tem todas as questões que o fizeram por uma estratégia de sobrevivência
criar essa relação com o poder, essa relação com a não vulnerabilidade, né? Essa relação com o ganho, com a eventual submissão do outro, com a manipulação, com o jogo de poder. O que é isso que te faz criar todas essas ferramentas de guerra para se relacionar? Eu tenho uma... Eu já fiz uma aula, né, sobre sombras, eu falo sobre aspectos sombrios, que nada mais é coisas que a gente esconde da gente e coloca debaixo do tapete, mas que, na verdade, tem um propósito muito nobre. Fundamental. Fundamental, a tua sobrevivência. Eu precisei criar esse aspecto dentro de mim em determinada época da minha vida, e muitas vezes quando a gente é criança, para sobreviver àquele espaço. Caso contrário, eu não sobreviveria àquilo. Então, para sobreviver àquilo, eu achei que, tipo, eu tinha que exercer o poder de uma forma ditatorial, senão eu ia ser pisado, senão eu ia ser massacrado. Alguém ia passar por cima de mim, iam me humilhar, se eu não criasse esse persona que é o ditador, que é o que comanda. Caso contrário, iam me humilhar. Então eu crio. Então, para desconstruir esse persona, eu tenho que voltar lá na criança que foi humilhada tantas vezes e que por conta disso precisou criar. E aí, nossa, né? São anos criando esse poder a partir desse lugar e aí eu recebi muito aplauso por conta disso. E eu conquistei muita coisa por conta disso. Então, abrir mão disso me deixa muito inseguro, né? O meu instinto de sobrevivência apita de novo. Eu preciso também ter uma coisa nova para colocar nesse lugar. Não posso simplesmente tirar algo e ficar vulnerável diante do mundo. Beleza, o que é isso que eu coloco nesse lugar? E essa é a coragem, que eu acho que a autoconsciência traz muito, né? De você colocar as armas na mesa e se despir disso que deu certo por tanto tempo, mas que tem um custo. E eu acho que a gente só chega no crash quando a gente sente o custo. O custo pode ser um câncer. O custo pode ser relações em que minhas relações são superficiais, eu não criei intimidade com ninguém. O custo pode ser até hoje ninguém nunca acessou meu coração. E eu entrar em contato com isso eventualmente na minha vida, e a vida vai fazer vários convites para tu entrar em contato com isso, e permitir quebrar meu coração e descobrir que, na verdade, eu nunca permiti que ninguém de fato chegasse próximo a mim. E aí quando eu sinto esse custo, quando eu sinto a dor que eu me anestesiei durante tanto tempo em prol disso que eu precisei criar, aí eu acho que a mudança começa a chegar, assim, né? Essa porta de possibilidade de viver uma vida de outra forma, que eu chamo, né? Não mais por sobrevivência, mas extraordinária, assim, em que existe uma outra maneira com novas consequências. E conecta um pouco, você falou no começo que é uma busca intencional, de você de fato estar buscando a evolução e investigando para saber onde que você está caindo nas armadilhas que você mesmo construiu. O que é diferente de você deixar a vida te dar as porradas pela dor, né? Que é o que você citou, às vezes é um câncer, às vezes são os sofrimentos das relações que você cria, dos lugares que você se enfia, das porradas que a vida vai te dar para você aprender o que você precisa aprender naquele momento, né? E eu acho que a vida é sempre generosa, assim, Toledo. Eu gosto de olhar assim, eu passei a olhar a vida assim, eu não olhava a vida assim. Generosa no sentido de que eu acho que, por mais desafiador que seja, assim, a situação, fico pensando, cara, essa foi a forma mais benevolente que Deus encontrou de me mostrar isso. Se eu não aprender agora, não, eu tô exigindo de Deus um outro caminho para me ensinar a mesma coisa. Talvez não seja tão mais benevolente. Porque eu deixei ele sem chance, entendeu? Eu fui matando todas as chances, toda a benevolência dele. Eu tô dificultando o caminho da vida de Deus para me mostrar algo que ele quer que eu aprenda como uma mãe, assim. Como é que uma mãe faz com o filho? Tá bom, filho. A minha filha tem 9, já fiz isso algumas vezes. Antes de cortar o coração. Filha, olha, não vai ser legal tu ir pra esse lugar. Mãe, eu quero. Filha, não vai ser legal. Mãe, mas eu quero. Entendi. Ela tá querendo aprender. Eu posso
permitir o aprendizado pela experiência. Tem uns que você tem que usar sua autoridade. Não, e acabou. Porque tu não tem maturidade suficiente para perceber o perigo que isso é na tua vida. E essa é a minha responsabilidade. Mas vai ter umas que, por mais que me doa, eu posso permitir. Você antecipa, você sabe que vai. Mas vai lá e aprende. Vai lá, e aí depois a gente conversa. Filha, tá bom? Tudo bem. Você não tá aceitando. Não, tá bom, você quer viver a experiência, eu vou permitir. Daí volta ela pra casa, depois da experiência, e aí, filha? Mãe, você tava certa. Tudo bem tu escolher viver. Parabéns, viveu. Tá aprendeu. Ótimo, viveu, aprendeu. O que tu aprende com isso? Aí, magnífico, filha. Esse aprendizado, tu escolheu ter. Vai ter aprendizado que eu não vou. E aí eu sinto que, é isso, eu sinto que Deus faz a mesma coisa com a gente. Sabe assim, Toledo? Sim. Então ele deixa. E aí ele é tão benevolente, e aí a gente volta chorando. E ele, tá tudo bem, filha. É só você aprendendo a ser gente. E eu tô permitindo você a ser gente. Maravilhoso. E tu pode escolher um caminho um pouco mais sofrido ou um pouquinho mais amoroso. Isso vai de acordo com a forma como tu leva a tua própria vida, né? Dani, fantástico. Esperei tanto esse dia, obrigado por tanta partilha, adorei nosso papo. Fica à vontade de mandar um recado para quem se interessou participar de alguns dos seus programas. Um você está escrevendo, o outro já está vivo, já teve várias pessoas que participaram. Fica à vontade de mandar seu último recado. Gratidão pela generosidade do espaço. Então quem quiser assim, viver dias diferentes, em silêncio, entrando em contato com a própria companhia, tendo tempo de qualidade consigo mesmo, eu digo assim, tu sabe se tu é uma boa companhia? Não sabe, porque tu nunca experienciou ela, né? Tu tá sempre em contato com outra pessoa, ou com o cinema. Você fala assim, não, eu tenho momentos de solitude. Eu me levo pra jantar, eu me levo pra fazer compras. Então a tua companhia é a comida, é a boa comida, é a boa música, é a boa compra, é o bom filme, é o bom vinho. A tua companhia não tá sendo tu, né? O que acontece quando tu és tua única companhia e tu vai fazer isso por 5 dias, né? O que é que tu descobre ali? É muito bonito. Então, se tu quiser experienciar a tua companhia e ter 5 dias de spa, assim, eu te convido para ir pro meu retiro de solitude e chamar um tempo para mim. Aí lá no meu Instagram tu consegue mais informação. Maravilhoso. A gente vai colocar o link aqui embaixo da Dani, segue ela, que essa menina, uma riqueza de sabedoria. Beijo para você e até a próxima semana.